a gente vê em determinadas circunstâncias que há prefeitos que estão solenemente ignorando, não existe mudança climática, isso é uma invenção que fizeram. Quando a gente está vendo os dados efetivos da realidade batendo a nossa porta e trazendo prejuízos no dia a dia. Infelizmente a realidade ela tem sido muito cruel conosco, né? Ela tem sido cruel tanto com aqueles que ignoram as mudanças climáticas quanto aqueles que fazem alguma coisa. A realidade está vindo aí e arrastando tudo e tratorando tudo. Hoje as cidades elas são a maior contribuição para a emissão de gases e é inevitável que os prefeitos e prefeitas tenham que lidar com isso, tenham que empreender estratégias de descarbonização dessa mobilidade urbana, senão cada vez mais eles também vão ser sujeitos dessa realidade cruel que tá batendo a nossa porta. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje vai conversar diretamente da nossa redação na capital federal em Brasília com Daniel Miranda, diretor de Relações Institucionais da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos do país. Senhor Daniel, muito bom dia, obrigado por nos atender e conversar conosco aqui na FM O Tempo. Como vai? Muito bom dia, Guilherme. Eu vou muito bem, espero que vocês aí no estúdio, Francine aqui no estúdio de Brasília também estejam muito bem, assim como todos os mineiros e mineiras que nos escutam. Bom dia. Então vamos começar a nossa conversa tratando sobre alguns projetos e tendências para as cidades. Como é que a Frente Nacional dos Prefeitos está acompanhando, evidentemente, toda a situação que acontece no Rio Grande do Sul e tentando adiantar alguns passos sobre o que pensa para o futuro, seja na qualificação dos prefeitos, seja na apresentação de propostas, na melhoria do entendimento dos prefeitos sobre esse tipo de situação, senhor Daniel? Como é que a FNP vai atuar? Bom, Guilherme, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, eu tomo a liberdade de trazer aqui um abraço do nosso presidente Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, que foi quem nos provocou, a equipe técnica, a pensar em algum tipo de aporte aos candidatos e candidatas no período eleitoral que se aproxima. Nós somos muito provocados diariamente, né, porque é o nosso dia a dia lidar com prefeitos, secretários, secretárias, e a gente é muito provocado para saber como que a gente poderia ajudar os candidatos, associados ou não, no período eleitoral. E nisso a gente pensou numa série de webinários para tratar de temas importantes para as cidades, importante para os cidadãos, e inevitavelmente a adaptação e mudança climática é um tema essencial. Rio Grande do Sul e toda essa tragédia lá em Porto Alegre vem mostrar isso, e daqui a algumas semanas a gente deve tratar isso em um dos episódios da série Tendência para as Cidades. Daniel, bom dia para você. Thalita aqui também do estúdio em Contagem falando com o senhor. Bom dia. Obrigada por participar com a gente. Em relação à adesão dessas pessoas que podem participar dessa série aí de seminários, né, e encontros, como que vocês sentem essa adesão? Bom, a adesão ela é gratuita, Thalita. Bom dia, né? Antes de mais nada. É uma série de mais de 30 webinários, a gente já está com 32 webinários agendados, cada um com 2 horas de duração, portanto, assim, são mais de 60 horas de conteúdo que a gente vai transmitir pela internet, de forma gratuita, para um conteúdo muito, muito valioso, que, se vocês me permitem fazer uma propaganda, Francine, basta entrar no site da FNP, da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, no site do Tendências, e se inscrever, que tem acesso, Thalita. É muito simples e rápido, já recebe o link do episódio direto no e-mail cadastrado, e pode ficar à vontade para assistir toda a série. Agora, só para a gente entender melhor também, a ideia desse projeto Tendências é poder capacitar melhor os candidatos, seja prefeito, vice-prefeito, vereadores da cidade, para que consigam, digamos que, apresentar propostas
de fato propositivas para elaborar esse plano de governo? Qual que é o intuito disso? A FNP considera que talvez está faltando ali uma coisinha a mais nesses planos de governo, ações mais propositivas? Não, a ideia é trazer para a roda e colocar na mesa os assuntos que a gente entende a partir da nossa sensibilidade diária, né, nessa lida com o município, com o municipalismo, que a gente entende que vão ser importantes nessa eleição agora de outubro. Então, no dia a dia a gente acaba lidando com esses assuntos de mobilidade urbana, das mudanças climáticas, resíduos sólidos, lixo, educação, saúde pública, e a ideia é colocar isso para que as equipes que estão construindo os planos de governo, a ideia não é nem tanto alcançar os candidatos propriamente ditos, mas as equipes que estão em torno dos candidatos, para que elas saibam também quais são esses temas que estão sendo discutidos. A demanda que a gente recebeu foi que essa ajuda para as equipes fosse democrática, fosse aberta, fosse gratuita e fosse equânime para todos. E por isso que a gente pensou na internet, nessa série de webinários de forma aberta e gratuita para todo mundo. Agora, até a gente estava conversando um pouquinho antes, justamente que o intuito não é tanto sobre a questão de caixas dos municípios, né? Essa questão fiscal e tudo isso. Ao mesmo tempo, esse projeto, ele quer aproximar mais aí esses futuros prefeitos, essas futuras daqueles pontos, né? Do que almeja a ONU aí, né? Da questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, é possível fazer isso diante de várias prefeituras que enfrentam várias dificuldades, inclusive às vezes também de questões de saneamento básico, questões básicas do dia a dia da população? É desafiador, Francine. É muito desafiador para as prefeituras que estão cada vez mais pressionadas, com seus orçamentos pressionados, com um nível de responsabilidade que aumenta, sem a respectivo incremento na sua receita municipal. Mas é inevitável que a gente traga os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. A gente não pode esquecer que é a agenda de sustentabilidade da ONU, né, reconhecida e sugerida pelas Nações Unidas, e que a gente não pode esquecer que essa geração de prefeitos e prefeitas que vai entrar agora, ele vai ser provavelmente a última geração que vai conseguir dar esse sprint final na agenda 2030. Os próximos que pegarem já estarão em 2028, então a agenda já vai ter percorrido e vão ser os últimos que vão ter a oportunidade de olhar para todos esses indicadores que a agenda 2030 traz para a administração municipal e utilizá-los e tentar reduzir suas emissões de carbono e tudo mais, para evitar também essas tragédias como aconteceram no Rio Grande do Sul. E existe alguma maneira, Daniel, eu sei que a gente está falando aqui de políticos e de prefeitos que têm matizes ideológicos muito diversos ao longo do país, mas de tornar essas pautas, em especial essa que o senhor mencionou, dos Objetivos Sustentáveis do Milênio, algo quase que permanente, porque a gente vê em determinadas circunstâncias que há prefeitos que estão solenemente ignorando, não existe mudança climática, isso é uma invenção que fizeram, quando a gente está vendo os dados efetivos da realidade batendo a nossa porta e trazendo prejuízos no dia a dia. Como é que se faz para conjugar as duas coisas, à medida que todos eles são responsáveis pela sua população e por gerir a coisa pública em alguma medida, né? Guilherme, infelizmente a realidade ela tem sido muito cruel conosco, né? Ela tem sido cruel tanto com aqueles que ignoram as mudanças climáticas quanto aqueles que fazem alguma coisa. A realidade está vindo aí e arrastando tudo e tratorando tudo. Mas existem agendas que são inevitáveis do prefeito fugir, como a descarbonização da mobilidade urbana. Hoje as cidades elas são a maior contribuição para a emissão de gases, tirando o desmatamento da contribuição para a emissão de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Se você tirar o desmatamento, as cidades e o transporte urbano, eles ganham um protagonismo enorme.
E é inevitável que os prefeitos e prefeitas tenham que lidar com isso, tenham que empreender estratégias de descarbonização dessa mobilidade urbana, senão cada vez mais eles também vão ser sujeitos dessa realidade cruel que tá batendo a nossa porta. Agora, Daniel, não só a questão das tendências climáticas, né, e da situação que a gente vive hoje, que chama mais atenção, claro, infelizmente pela tragédia do Rio Grande do Sul, mas há uma preocupação da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas em relação à educação, à saúde, à mobilidade, a todos os outros temas que a gente sabe que são tão importantes também para o desenvolvimento do país. A gente conseguiria elencar aquilo que vocês já notaram, que é o tema mais complicado para as cidades, que falta talvez um recurso, falta um planejamento de fato, falta um entendimento em relação a quê? A educação, a saúde, o que o Brasil hoje tem como prioridade? Olha, Thalita, é difícil a gente elencar aquilo que é mais importante para uma cidade e para os seus cidadãos, mesmo porque o Brasil são muitos, né? Então as realidades elas são muito diversas, são muito diferentes em cada uma das regiões. Mas eu te garanto que hoje, se a gente tiver que elencar um top 3 problemas e top 3 dores de cabeças dos prefeitos e prefeitas, inegavelmente está a situação fiscal dos municípios, isso também já é muito tradicional. Mobilidade urbana é sempre uma discussão, o financiamento dessa mobilidade urbana, e desde o ano passado a gente tem visto como as mudanças climáticas, e aí me desculpa voltar para as mudanças climáticas, mas é que o ano passado a gente teve seca na Amazônia, a gente teve ondas de calor em todo o país, então isso botou todo mundo na mesma discussão. O ano de 2023 ele trouxe todo mundo para essa discussão das mudanças climáticas, mas o Tendências para as Cidades ele traz sim outros debates. A gente vai discutir, por exemplo, como a merenda escolar pode ser usada pelo município como um impulsionador da economia local. A gente vai discutir sim a tarifa do transporte público, a descarbonização da mobilidade urbana, o lixo, que muitas vezes não é lixo, esses resíduos sólidos, que é um problemaço para muitas das cidades. Estímulo à micro e pequena empresa, que é sempre muito importante para fazer a economia local girar, cobertura vacinal, acesso à atenção primária e diversos outros assuntos que também igualmente, segurança pública, que é muito importante, e diversos outros assuntos que também preocupam prefeitos e principalmente cidadãos. Agora a gente sempre volta nessa questão fiscal dos municípios, né? A gente sabe que é um gargalo que existe há muitos anos, a gente sabe que tem sempre essa reclamação, né, de que a conta não fecha, relacionada também principalmente à folha de pagamento. E daí eu queria trazer um tema mais recente, inclusive, porque ontem tanto o ministro de Relações Institucionais, né, Alexandre Padilha, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, né, eles anunciaram um acordo do governo para que a reoneração dos municípios voltem a partir do ano que vem, né? Então, para ter aí essa reoneração novamente, mas hoje continue até 8%, né? Para saber se a frente concorda com isso, uma vez que a frente estava defendendo também a desoneração, né? E se vão articular de alguma forma para que com essa reoneração ela venha mais devagar ou não, para o fim dela mesmo. A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, ela defende que essa desoneração ela seja feita aos poucos. Porque, como eu disse, as contas dos municípios elas já estão muito pressionadas. Seria uma maldade com os municípios que essa reoneração acontecesse de uma vez. Então a gente defende que ela aconteça aos poucos, de maneira paulatina, que a incidência na folha de pagamento ela vai voltar aos 20% só lá para 2027. Então, que isso aconteça aos poucos para que os municípios possam ir se preparando e os serviços que esses municípios prestam aos cidadãos não sejam prejudicados, porque no limite é isso que a gente está discutindo. O nível de serviços e a qualidade dos serviços públicos que o município presta aos seus cidadãos. Mas você acredita que precisa ter essa mudança nessa alíquota, talvez para não chegar nesse 20%? Hoje a gente fala de 8%, né?
A gente entende que a reoneração ela vai acontecer, e a gente defende que isso aconteça aos poucos, para que os municípios aos poucos possam ir se adaptando a essa nova alíquota. Daniel, agora eu vou aproveitar para fazer uma pergunta macro, nesse mesmo tema. A gente discute a cada eleição, principalmente aquelas dos cargos majoritários, em que há discussões sobre um novo presidente da República, deputados estaduais, deputados federais e senadores, sobre uma repactuação da relação do governo federal com os municípios. Existe alguma margem para se rediscutir isso? Porque essa é uma reclamação também recorrente dos prefeitos, de dizer, olha, eu gero muita riqueza, mas no fim das contas, com a divisão do bolo, volta muito pouco para mim. Isso voltará a acontecer somente nesses períodos, ou alguma coisa está sendo construída para que cheguemos ao próximo ciclo eleitoral de uma maneira, pelo menos com discussões mais azeitadas entre os parlamentares e os possíveis postulantes aos cargos públicos brasileiros? Guilherme, isso é essencial, urge essa discussão, essa repactuação federativa. A gente precisa esquecer, a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos é uma entidade municipalista que representa municípios acima de 80 mil habitantes, portanto as cidades médias e grandes são algo em torno de 415 municípios, longe dos 5.500, mais de 5.500 municípios que temos no país, mas é onde moram 66% dos brasileiros e onde são produzidos 74% do PIB. E uma coisa que a gente discute muito, que a gente defende muito lá, é que se tem quase que um lugar comum aqui no país, entre todo mundo que discute o tema, que uma cidade populosa, uma cidade populosa com alta população, necessariamente é uma cidade que tem recursos para dar conta dos seus desafios sociais. E isso vem a partir, isso é um lugar comum que se dá a partir de questões históricas. Desde a década de 50, a repartição dos recursos federais seguem essa lógica. Nós tínhamos, na década de 50, uma outra forma de ocupação do território brasileiro, uma outra relação entre área rural, área urbana. Hoje a gente tem uma urbanização cada vez mais intensa do país. A gente percebe no último censo que o caráter migratório das populações mudou. A gente já não se tem aquela migração rural urbana que a gente via na década de 50, década de 60, 70, mas tem acontecido mais o fenômeno tem sido de cidade pequena para cidade média ou cidade grande, muitas das vezes se alojando nas franjas metropolitanas, e nisso acaba com que essas cidades, nessas regiões metropolitanas, nessas franjas metropolitanas, vocês têm alguns exemplos aí na região de BH, nós temos aqui no entorno de Brasília, que acabam sendo umas cidades empobrecidas porque o sujeito, ele trabalha na metrópole, ele trabalha na região central, e a cidade acaba virando um dormitório, que são as cidades dormitório, e não conseguem gerar receita através dos impostos suficientes para dar conta dos seus desafios, para dar conta do posto de saúde para o cidadão, para dar conta de uma escola de qualidade, e aí ele acaba indo no município ao lado, onerando o município ao lado também. A gente tem caso de município associado à FNP, que 25% da despesa dele com saúde é feita com cidadãos de outros municípios. Porque os cidadãos, obviamente, eles querem um atendimento de qualidade. Então ele não busca o do seu município e vai pro vizinho. E isso se dá muitas vezes por conta da repartição dos recursos federais, que não são feitos de acordo com os desafios sociais que o município tem, mas a partir de um indicador que já não remete mais e já não traduz mais essa realidade que é a população. Nós conversamos com Daniel Miranda, diretor de Relações Institucionais da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Muito obrigado pela conversa, por tratarmos desses assuntos importantes para o municipalismo brasileiro.
aí diretamente do nosso estúdio na capital federal. Fran, obrigado a você também. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço, Guilherme. Bom dia a todos. Até mais. Ótimo dia para você, Fran, e para você, Daniel. Obrigada.